Então, todos acharam aí? 2 Samuel, capítulo 5. Diz assim: Davi conquista Sião. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Agora nós vamos para um outro texto que está em 1 Crônicas 11. É o mesmo contexto escrito em um outro livro da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4. Diz assim, começa no versículo 3, na verdade. 1 Crônicas 11, 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor desde Milo, completando o circuito, e Joabe restaurou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Pai, nós consagramos a Ti a ministração da Tua palavra, pedindo que ela nos seja revelada e que ela possa cumprir em nós tudo quanto o Senhor predeterminou quando a enviou. Que cada vida, que cada família, que cada ministério possa ser por Ti ampliado, elevado a um outro nível de conquista, colocado, Pai, debaixo de um outro nível de unção e também de honra, para que se cumpra através da vida de cada um deles aquilo que é o Teu desejo, que o Teu reino seja estabelecido e que milhões de vidas e de famílias sejam salvas e transformadas em famílias de discípulos do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, havia na vida de Davi um propósito de conquista pré-estabelecido por Deus. Já estava escrito nos anais dos céus que Jerusalém haveria de ser conquistada. E havia não só algo pré-determinado em termos de uma conquista a ser feita por Davi, como também havia uma unção de Deus derramada sobre a vida de Davi para que essa conquista fosse feita. Nós precisamos ter a revelação do que é que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos caminhar segundo a direção, a revelação de Deus acerca dos seus propósitos para a nossa vida. Mas nós precisamos também crer e confiar de que existe uma unção que vai nos levar a fazer essa conquista. A conquista que você vai fazer não será feita na força do seu braço. A conquista que você vai fazer, você a fará se você estiver no centro da vontade de Deus, e você será capacitado por Deus para conquistar aquilo que Deus determinou. Amém? E a visão em células no modelo dos 12, ela é justamente isso, a revelação dos propósitos de Deus para nós. O que Deus espera de cada homem de Deus, de cada discípulo dele na terra, de cada sacerdote, de cada pastor, que esse pastor ganhe vidas e que esse pastor faça discípulos para Cristo. Então a visão é uma revelação que vem acompanhada de uma unção que nos leva a conquistar coisas grandiosas.
Não deixe que nada te roube da visão, não deixe que nada roube a visão do seu espírito, do seu coração, porque através da visão você efetuará uma tremenda conquista, uma conquista de um lugar de honra. Amém? O mesmo ocorre conosco. Há caminhos traçados por Deus para nós. Há uma Jerusalém para você conquistar. Amém? Deus te plantou num lugar e Ele vai entregar aquele lugar nas suas mãos. Não vou ouvir um amém? Parece que vocês estão assim hipnotizados pela palavra. O que aconteceu? Né? Parece que vocês não estão captando. Não, captar, ou então estão impactados. É isso. Tem uma Jerusalém a ser conquistada por você. E Deus vai entregar essa cidade com seus inimigos todos espirituais nas suas mãos. Quem recebe isso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas eu preciso entender bem o que é que Deus espera de mim. E à medida em que eu descubro o que Deus espera de mim, eu recebo a unção para cumprir essa missão. Amém? Então, um dia Deus revelou à igreja do Brasil que o foco não era fazer campanhas, que o foco não era construir grandes templos, que o foco não era gerar uma igreja de membros, de pessoas que entram e saem da igreja no domingo sim, o domingo não, e não tem compromisso nenhum com Deus, e não tem uma ação na obra de Deus. Não, Deus revelou à igreja do Brasil o que significa fazer discípulos. E quando nós entendemos isso como uma visão e como uma missão, veio sobre nós uma unção poderosa para que isso se torne na nossa vida uma grande conquista. Amém? Então, todos aqueles que têm entendido essa revelação, de que a última ordem de Jesus na terra foi: vá, né? Igreja, minha igreja, ide e fazei discípulos, ou seja, minha igreja, meus 12, vão e façam discípulos. Todos aqueles que entenderam essa revelação, que essa é a nossa chamada, que essa é a grande comissão para a nossa vida, estão debaixo dessa nova unção. E essa nova unção, que é o manto apostólico, que é o manto de maior nível de autoridade no mundo espiritual, segundo o que está escrito em Mateus capítulo 28. Todos os que estão fluindo debaixo dessa unção, eles estão crescendo, eles estão se multiplicando, eles estão muito felizes, sendo restaurados e sendo feitos por Deus instrumentos de restauração. Amém? Esses testemunhos aqui, eles se equiparam a milhares de outros pastores, de outros ministérios, de outras igrejas no Brasil inteiro e fora do Brasil, que estão sendo restaurados pela visão. Como eu já testemunhei para vocês, até as nações estão vindo aqui receber dessa revelação, receber dessa unção. Amém? Agora, a visão nos leva a grandes conquistas? Sim, porém ao longo dessa trajetória aparecerão o quê? Obstáculos e adversários. Deus queria que Davi conquistasse Jerusalém, mas o que ele tinha? Ele tinha um grande obstáculo de uma encosta de mais de 90 metros de altura, que esse ano você vai a Jerusalém comigo, e você vai ver essa encosta, porque ela está lá até hoje. É uma parede vertical, né? um muro vertical de pedra, e a cidade estava edificada lá em cima. Então os inimigos, os jebuseus, que eram quem habitava aquela terra desde o princípio, estava lá no lugar fortificado. Era uma fortaleza edificada em cima daquela montanha, né? E Davi estava embaixo. E ele, para poder penetrar nessa fortaleza, conquistar aquela cidade edificada e fortificada ali no alto, ele precisava de alguma forma escalar aquele paredão de 90 metros de altura. E então isso se tornou na vida de Davi um grande obstáculo. Os jebuseus estavam tão confiados na fortaleza que eles diziam: se a gente puser os coxos, os aleijados, os cegos aí, né, para vigiar aí na beirada dessa fortaleza, eles mesmos vão combater Davi. Por quê? Porque eles estavam se fiando naquele obstáculo natural que era aquela grande parede de mais de 90 metros de altura. Então eu quero dizer para você que Deus tem essa grande conquista para cada um de nós que aqui está. Mas no caminho vão aparecer obstáculos. No caminho vão se levantar inimigos, adversários. Porém, eu quero te dizer que você deve ter o espírito de um vencedor, de um conquistador, de uma pessoa indesistível.
Porque não há pessoas vitoriosas que não enfrentem adversários. Não há vencedor sem inimigos. E não há vitória sem luta. Quando surgirem os obstáculos, quando vierem as grandes dificuldades, pode ter certeza que logo depois daquela dificuldade tem uma conquista, tem uma recompensa, tem um lugar de honra preparado para você colocar os seus pés. Tem alguém aqui que recebe isso? Por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então esse texto aqui, ele nos ensina qual deve ser a nossa postura na visão. Nós temos que ter o espírito de pessoas conquistadoras, de pessoas perseverantes, de pessoas que não se conformam, nem desistem na primeira dificuldade e no primeiro não. Né? A pastora Madalena recebeu 4 nãos, mas aí o quarto não se transformou em sim. Por quê? Porque ela confiou em Deus. E da mesma forma, nós precisamos confiar em Deus e entender que a visão nos leva a uma conquista tremenda, mas que se levantarão adversários, que se manifestarão obstáculos no nosso caminho. Esse texto aqui nos ensina 6 chaves para nós suplantarmos todos esses obstáculos, para nós podermos no fim cantar aquele cântico de Davi. Com o meu Deus eu realizo proezas, com o meu Deus eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Deus vai derramar essa unção sobre a sua vida. Você recebe? Glória a Deus, ninguém vai poder te resistir. Você vai suplantar todos os inimigos, você vai transformar todos os obstáculos em lugares de conquista. O primeiro aspecto é você ver cada problema como uma oportunidade para uma conquista maior. Amém? Às vezes as pessoas, elas olham para o problema, elas olham para uma dificuldade e elas pensam, isso veio contra mim para o meu mal. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas na nossa vida, elas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que ama a Deus? Então tudo que acontecer na sua vida, por mais que pareça uma luta, uma prova, uma tribulação, uma dificuldade, veio para o seu bem. E Davi, ele sempre via os problemas como oportunidades para crescer e para glorificar o nome do Senhor. Por exemplo, quando Davi era ainda menino e se apresentou diante dele uma grande ameaça de quase 4 metros de altura, um gigante chamado Golias. Davi não fez como o resto de todo o exército de Israel, que olhou para aquele monstro e ficou aterrorizado e ficou com vontade de sair correndo. Ele olhou para aquele gigante e perguntou assim, o que é que vai ganhar o homem que lutar com essa coisa? Vai casar com a filha do rei, e a casa dele vai ser isenta dos impostos para sempre. Então Davi disse, eis-me aqui. Porque esse camarada aí, ele está afrontando, não a mim, mas ele está afrontando aos exércitos, ao Deus dos exércitos de Israel. E eu vou contra esse gigante aí no poder do meu Deus. Então Davi sabia que havia um Deus poderoso do lado dele. Ele nunca se esquecia disso. Com quem ele poderia contar? Um Deus que entregaria os inimigos na mão dele. E Davi também sabia que cada obstáculo vencido o levaria a um lugar mais alto. Havia na vida de Davi uma ambição santa. E eu quero declarar que vai haver em você essa ambição santa. Você não vai ficar lá conformado, satisfeito com uma igrejinha lá de 30, de 40, de 50 pessoas, não. Você vai ser levado pelo Espírito Santo a sonhar com multidões. Porque você é uma pessoa chamada para o êxito, você é uma pessoa chamada para fazer a diferença. Você foi chamado por Deus para conquistar grandes territórios. Então você não pode viver de uma forma conformada ou acomodada. No reino de Deus, os acomodados e os conformados não conquistam, mas somente aqueles que veem os obstáculos como exercícios de superação. Amém? Vão aparecer lutas, vão aparecer dificuldades, portas fechadas, pode ter certeza que aquilo lá é oportunidade para aquele problema se transformar num testemunho, para aquele território onde estão dizendo que você não vai entrar, ali ser o lugar da sua exaltação, ali você descobrir que é o lugar onde você, pelo poder de Deus, pode mais. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Vou correr aqui na palavra. Aspecto número 2. O primeiro é veja cada problema como uma oportunidade. Amém? Para você conquistar algo maior. O segundo, quanto maior for o desafio, maior será
a conquista. Quantos creem nisso? Entenda uma coisa, não queira facilidade, não queira comodidade, não queira ficar parado. Ah, mas agora essa visão tem que viajar para Porto Seguro. Não é que tem, se você for, você vai receber algo novo. Ah, mas tem que viajar para Manaus? Não é que tem, você não é obrigado a ir. Mas se você não for também, você vai ficar do jeito que você está, você não vai receber algo a mais de Deus. Ah, mas tem que ir para Israel? Não, não é que tem não, você não é obrigado a fazer nada nessa visão. Tudo que você for fazer nessa visão, você tem que fazer movido pelo Espírito, você tem que fazer de coração alegre, você tem que fazer entusiasmado. Mas se você quiser ficar parado no lugar onde você está, você não vai ampliar suas conquistas. Então o que nós não podemos querer? A facilidade, a comodidade, o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Por quê? Porque o caminho do Senhor nunca é o mais fácil, mas ele é sempre aquele que conduz à vitória. O caminho do Calvário foi o mais fácil? Não, o caminho do Calvário foi o mais difícil, foi o mais doloroso, foi o mais penoso, mas levou Jesus a vencer o diabo, a vencer a morte, a vencer o pecado, a vencer todas as coisas para hoje te dar a vitória que ele conquistou para você naquela cruz. Amém? Então, não é pelo caminho mais fácil que vem as conquistas, que vem o êxito, que vem a honra que Deus quer te dar. E a encosta era uma fortaleza natural, e os jebuseus confiavam nela, a ponto de dizerem, os cegos e os coxos resistirão a Davi. Aí, se a gente puser só o ceguinho lá na muralha lá, com uma espada na mão lá, quando os soldados de Davi subirem, eles vão estar tão cansados que os coxos vão abatê-los, vão jogá-los lá embaixo. Por que isso? Porque o homem natural confia nas coisas naturais, mas o homem espiritual, que é você, a mulher espiritual, que é você, não confia nas coisas naturais, confia no Senhor. Amém? É Deus quem está te chamando para essa visão. É Deus quem te trouxe essa visão para te dar vitórias, para te ampliar as conquistas, para escrever o seu nome na história e colocar você num lugar de honra. Tem alguém aqui que crê nisso e concorda com isso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Era natural que Davi tentasse subir pela encosta. Então Davi estava aqui embaixo, uma parede de 90 metros na frente, o inimigo lá em cima, com óleo quente, com pedra na mão, com espada, com lança, com flecha para jogar lá embaixo. Então a coisa mais natural era aquele obstáculo que estava diante de Davi. E se Davi tentasse fazer assim, o esforço seria tão grande e a exposição também tão grande, que até os deficientes físicos de Jebus iriam vencê-lo, né? Porém, o que os jebuseus não contavam é que Deus daria a Davi uma ideia e uma unção totalmente inusitada. O que Davi fez? Davi teve uma ideia. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a cavar um canal por baixo da encosta e fazer esse canal na vertical, cavando com picaretas, cavando com pás, cavando com a força dos braços daqueles homens de Davi que eram valentes. E ele cavou um canal por dentro daquela montanha e saiu dentro da cidade. Os jebuseus não podiam contar com isso. Por quê? Porque quando nós cremos em Deus, nós descobrimos que o nosso Deus é um Deus surpreendente, é um Deus de surpresas, é um Deus de estratégias diferentes. Então Ele vai te dar uma estratégia diferente para você vencer os seus inimigos. Quando surgirem os obstáculos, quando tiver alguma coisa no seu caminho que parece uma fortaleza, um obstáculo intransponível, pode ter certeza, eu estou profetizando, pode receber. Deus vai te dar uma ideia criativa. Deus vai soprar nos seus ouvidos uma estratégia que vai surpreender todos os seus inimigos. Por onde os inimigos imaginam que você não poderá vir, é por aí que o Senhor vai te introduzir, é por aí que Deus vai entregar os inimigos nas suas mãos. Quem recebe, dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Jesus era assim, né? O nosso Deus é surpreendente. Os discípulos pensavam que Jesus vinha lá encontrar com eles no meio do mar, andando num barquinho, remando, de uma forma natural, e Jesus vinha de que forma? No sobrenatural, andando sobre as águas.
Os discípulos pensavam que Jesus estava morto. Meu Deus, acabou nosso sonho. Ele foi crucificado antes de ontem. Acabou tudo. Agora nós temos que ficar aqui com essa casa trancada, com essas portas trancadas, porque os romanos podem vir aqui, sabendo que nós somos discípulos dele, querendo nos prender aqui também. E de repente quem entra naquela casa não são os romanos, mas é Jesus que entra numa casa de portas fechadas, atravessa a parede e fala: paz seja neste lugar. Amém? Então nosso Deus é um Deus de estratégias inusitadas, é um Deus de milagres sobrenaturais, e nós precisamos aprender a lidar com isso, queridos, porque se nós só formos fazer a nossa conquista no natural, ai, não dá, ai, é difícil, ai, eu não consegui, ai, eu já falei com a pessoa, ai, eu já pedi. Não. Se levante com voz profética, se levante lançando mão dos recursos do céu. Declare que ao invés do obstáculo, você ir na direção do obstáculo, que o obstáculo vai se render diante de você, como fez a pastora Madalena. Ô Salão, eu cansei, você cansou minha beleza, eu não vou mais atrás de você, é você que virá atrás de mim. Isso é uma estratégia sobrenatural, isso é uma coisa realizada no mundo espiritual de uma forma diferente. E quem é que nos dá essas estratégias, quem é que nos dá esses insights, essas unções? É o Espírito Santo de Deus. Então receba que Deus vai usar você dessa maneira. E coisas que parecem impossíveis, coisas que parecem inatingíveis, vão ser alcançadas por você através das diretrizes, das estratégias, de uma unção sobrenatural de Deus colocada sobre a sua vida. Amém? Quando nós provamos crer no Senhor, enfrentando os grandes desafios e não desistindo diante deles ou recuando, Ele nos dá estratégias surpreendentes, Ele nos dá forças sobrenaturais, Ele faz caminhos aonde não há caminhos. Fez um caminho no Mar Vermelho? Fez. Havia possibilidade até das pessoas pensarem naquilo? Não. Mas Deus faz caminho onde não tem caminho. Então quero declarar para você que quando você anda nessa visão, você anda debaixo de uma unção sobrenatural que vai abrir diante de você caminhos onde não existem caminhos. Você recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aspecto número 3. Quando decidimos enfrentar os desafios, Deus nos dá inteligência, unção e graças sobrenaturais. Não confie no que é natural, confie no sobrenatural de Deus. Os grandes desafios são oportunidades para que se revelem dons, unções, lideranças. Amém? É no meio dos grandes desafios que você vai ver quem são os discípulos fiéis a você, quem são os cabra bons que você tem lá no meio do teu rebanho mesmo, as pessoas que são valentes do teu lado, que vão se levantar para tomar a causa do Senhor e tomar a sua causa, e vão fazer coisas nobres, e vão fazer coisas excelentes. Os grandes desafios nos dão oportunidades para milagres. Os milagres acontecem quando a gente escuta aquele negócio: não tem mais jeito, morreu, acabou, o casamento já não existe mais, seu ministério está falido, não tem mais jeito para você. Essa hora é a hora do milagre. Amém? Então, queridos, aprenda a lidar com os desafios. Não acredite no relatório dos desafios, mas acredite naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. De que você é vencedor, de que você foi escolhido para ser um conquistador, e de que você vai conquistar lugares altos e vai colocar os seus pés em lugares de honra. Amém? O teste de sermos líderes de multidão é uma chamada para todos. Hoje, nesse boca a boca que tem aí, quem que não conhece a visão em células no modelo dos 12? Todo mundo conhece, já não tem nem novidade mais. Já pararam até de tacar pedra na gente, porque todo mundo já viu que esse negócio está disseminado aí, está esparramado. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. O café da visão de uma regional é quase maior que o café de pastores da cidade, né? Então todo mundo já conhece, todo mundo sai falando por aí dessa visão. Mas o que eu quero dizer que vai fazer a diferença na nossa vida não é a chamada para sermos líderes de multidão, e sim o nível de resposta que nós daremos diante de cada desafio. Porque pode ter certeza, você quer a visão, ela é poderosa. Você quer a visão, ela é uma grande bênção. Você quer a visão, ela vai te levar a fazer coisas sobrenaturais e grandiosas para Deus. Mas se levantarão inimigos.
Aguenta o pau aí, porque o negócio é forte. Você escutou os testemunhos aqui, ó. Tinha dinheiro para comer, tinha dinheiro para isso, para aquilo, fui expulso da denominação, fomos demitidos, com a mala na cabeça. Então essa visão tem preço. Essa visão é para valentes. Essa visão é para pessoas corajosas, indesistíveis. Não é para pessoas que gostam de viver fazendo poesia, vivem com discurso, não. São aquelas pessoas que querem viver na obra de Deus, que querem viver na prática a palavra de Deus, não negociando as suas convicções. Não negociando as suas convicções. Por que isso? Porque o inimigo tenta vir roubar as nossas convicções, e é por isso que a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque poucos têm a resposta da nobreza, muitos têm a resposta do não negociar a sua convicção, muito poucos têm a resposta da valentia, da coragem, na hora em que as coisas apertam. Mas eu acredito que você está aqui ouvindo essa palavra porque você é um dos que não negocia. Você é um daqueles que é valente. Você é uma daquelas que vai conquistar o território como um todo e vai ter os seus pés colocados no lugar de honra. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Então, nesse momento, Davi disse a todo o seu exército, olha, presta atenção, como está o Senhor tratando com essa questão. A chamada é para todo mundo, mas tem alguém que decide romper. Tem alguém que decide fazer a diferença. Tem alguém que decide fazer a vontade de Deus a qualquer preço na sua vida. Olha o que aconteceu. Davi disse a todo o seu exército que aquele que ferisse primeiro a um dos jebuseus seria feito líder de todos. Nesse momento, brotou o quê? A valentia, a fé, a determinação de um homem chamado Joabe. E o que esse valente fez? Ele, nesse momento, foi o que mais creu. Ele foi o que mais cavou aquele túnel. Joabe deve ter passado dias e noites ali cavando aquele túnel. É um túnel, querido, de pedra. Eu já passei por esse túnel. Eu já passei no lugar onde o rei Davi passou, onde Joabe passou, onde Abissai passou, lá em Jerusalém. Você vai passar nesse túnel junto comigo. Hoje ele chama a fonte de Zedequias, mas era um túnel na vertical, pela pedra. A minha mulher ficou com medo lá, porque tinha rato lá dentro. As minhas filhas começaram a chorar, porque é um negócio espremido assim, apertado, só passa uma pessoa de cada vez, não é? Mas aquele túnel foi cavado com sangue, suor e lágrimas. Para quê? Para que um território fosse conquistado. O cara que mais malhou naquela picareta ali foi um homem chamado Joabe, que nesse momento foi o que mais creu, o que mais cavou e o que escalou mais rápido e demonstrou a maior coragem, entrar sozinho na cidade para ferir um no meio de milhares. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, a visão é para valentes. Virão os obstáculos, virão os inimigos, mas eles serão tão somente oportunidades dadas por Deus para que você revele a sua valentia, o seu caráter de vencedor. Amém? Quem não negocia as suas convicções, quem luta, quem trabalha, quem se esforça, quem não desiste do sonho, quem acredita em Deus e, através disso, sabe que é capaz, rompe na frente, faz o que ninguém fez e se torna chefe. E se torna líder. Amém? A visão dá oportunidade para todo mundo se tornar líder. Aqui nesse café aqui ainda tem oportunidade aí de pastores vir ser meus 12. Não sei se isso é uma grande coisa para você, mas se você chegar, para mim vai ser. Para mim vai ser, você ser meu 12, vai ser uma grande honra, porque os meus 12 estão aqui como testemunhas de como eu trato cada um deles, e já com lágrimas declarei para eles o quanto a vida de cada um deles é importante para mim. Amém? Porque eu sei que a gente não está num projeto nosso, nós estamos num projeto de Deus. Nós estamos escrevendo a história, mas para escrevermos a história não pode haver mediocridade. Não pode haver acomodação, não pode haver essa coisa da gente achar que Porto Seguro é longe, que Manaus é longe. Queridos, a visão é para conquistarmos nações. Então como é que nós vamos conquistar as nações se a gente não consegue ir daqui em Birigui, daqui em Atibaia,
daqui em São Carlos, ó, está lá o Julinho, vereador de São Carlos lá, aqui de novo no café, já está no pré-encontro também, vai entrar na visão, amém? E a visão vai entrar neles, ele e a esposa dele ali, que fizeram pré-encontro conosco ontem, em nome de Jesus. Então, a visão é um projeto para nós alcançarmos as autoridades da nossa nação. Então aqui os vereadores agora presentes no nosso café, buscando a face de Deus, não é buscando voto não, é buscando a Deus. Ele não vem me pedir, me dá apoio, vou me lançar isso, vou me lançar aquilo. Veio pedir para, apóstolo, como é que eu faço para entrar nesse negócio, dessa visão? Eu estou sonhando com isso, eu quero conhecer esse encontro com Deus. Então, o que representa isso? Que Deus vai nos levar aos lugares altos. Deus vai nos entregar nas mãos as cadeiras do Senado, da Câmara Federal, das câmaras estaduais. Deus vai nos entregar a cadeira de honra, a cadeira de presidente da República, porque um discípulo nosso vai estar ocupando esse lugar. Quantos recebem isso? Então dá um aplauso a Jesus. Mas para que nós possamos efetuar essa conquista, nós precisamos ser nobres, nós precisamos entender o preço desse sonho, nós não podemos desviar-nos em face da primeira dificuldade, nós precisamos ser valentes, porque o reino de Deus coroa os valentes e não os covardes, homens esforçados e não aqueles passivos que só ficam esperando as coisas caírem na cabeça, as coisas acontecerem por misericórdia de Deus. Não. Nós fomos chamados a sermos conquistadores, amém? E eu quero declarar que você é esse homem nobre, excelente, que não vai negociar sua chamada na visão, que não vai recuar diante dos obstáculos, que não vai temer os inimigos, muito pelo contrário, vai saltar as muralhas, vai realizar proezas, vai desbaratar exércitos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Só quem recebe, dê um aplauso a Jesus. Aspecto número 4, não seremos avaliados e recompensados por Deus por convicções ou intenções do coração, e sim por obras. Não adianta você dizer, eu queria tanto ter muitos discípulos, eu queria ter o meu ministério grande, eu sonho em ser uma pessoa bem-sucedida no ministério. Ok, glória a Deus que você sonhe com tudo isso, mas não fique só no plano das intenções, não fique só no discurso, entre na prática. Jesus objetivou ganhar o mundo inteiro e começou com 12 cabecinhas de bagre lá. 12, só tinha 12, um não sabia ler, o outro era um cangaceiro que queria cortar a orelha de todo mundo no peixeira, entendeu? Ele pegou a porcariada, tudo que tinha lá e falou, disso aqui eu vou fazer uma coisa maravilhosa que vai contagiar o mundo inteiro. Isso aqui é como o grão de mostarda, ninguém olha, ninguém nem vê direito. Mas isso aqui vai crescer de uma tal maneira que vai contagiar o mundo todo. Amém? Então, eu quero dizer, nós precisamos ter obras, nós precisamos ter fruto, porque Deus dará a cada um segundo as suas obras. Então não é quando você fala, não é quando você promete, não é quando você discursa, que Deus te respalda, que Deus entrega coisas importantes e de honra nas suas mãos. Não, é quando você realiza obras. Amém? A visão tira a igreja do discurso e a conduz para a prática. Tanto é que já na premissa tem 2 verbos que falam de prática. Ide e fazei. É ir e fazer. Tem que sair do lugar e tem que botar a mão na massa. Amém? Eu quero avisar todos os pastores que estão aqui, que já vêm buscar a visão pela primeira vez, estão querendo aprender, entender esse negócio aí. Se prepare, meu amigo, só entre nessa visão se você gostar de trabalhar. Se você gosta de água e sombra e água fresca, vá para Porto Seguro, mas não é para o Congresso da Visão, não. Vá lá, pega uma rede lá, um coco lá na praia e fique lá. Porque se você for lá para assistir o Congresso do Apóstolo Renê, você vai ralar. O pastor João Sobrinho que dizia, nós temos 2 problemas na nossa cobertura. Um é que o líder nacional não deixa ninguém dormir. E o segundo, o líder regional não gosta que ninguém coma nada. Ele está sempre em jejum. Né? É brincadeira, era exagero dele. Não era assim, não. Toda vez que ele foi lá em casa, nunca faltou comida, ainda que fosse comida de Ismael. Né? Tinha comida de Ismael, depois ele murmurou um pouquinho, aí foi para a churrascaria. Vocês estão devendo essa para o pastor João até hoje, hein?
A mudança da comida de Ismael para a churrascaria foi conquista dele, hein? Foi intercessão dele, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Nós precisamos sair do discurso e entrar na prática, amém? Ainda que seja com poucas pessoas, ainda que seja mais por fé do que por visão de resultados, faça o seu melhor com cada vida que chegar nas suas mãos. Cuide com amor, com zelo, entre na vida das pessoas, invista nelas, gaste tempo com elas, escute os seus problemas, se relacione com essas pessoas, ame essas pessoas, mostre a elas que elas têm valor para você, porque esses serão seus primeiros discípulos. E desses poucos discípulos vão se levantar os seus 12, e desses 12 vão se levantar os 144, e dos seus 144 vão sair os 1.728, e dos 1.728 vão sair os 20.736, e nós seremos uma multidão que não haverá lugar que nos possa conter. Sabe qual está sendo o problema do Congresso Estadual agora? Está difícil de fazer um Congresso Estadual em São Paulo, porque já enchemos a Arena Barueri, seria a vez do Pacaembu, mas no Pacaembu não pode ter evento com música, conseguiram estabelecer uma lei lá assim. Então a gente está pensando em fazer no Sambódromo, e o Sambódromo também é cheio de eventos. Por quê? Porque nós já somos uma multidão e precisamos de lugares muito grandes nessa cidade. Amém? Assim vai acontecer com você, na sua cidade, no seu bairro. Você vai ocupar os maiores lugares do lugar onde você está plantado. Quem recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas o preço para isso não é discurso. O preço para isso é trabalho. Diga comigo, a visão não é poesia. A visão é trabalho. Quem quiser ter êxito na visão, arregace as mangas e mãos à obra. Amém? Ponto número 5, penúltimo, já estou terminando. Nossa conquista vem do trabalho em equipe. Ok? A visão nos ensina a deixarmos de ser eu-equipe, eu batizo, eu abençoo, eu consolido, eu faço casamento, eu faço tudo e eu morro. Porque o pastor fazia tudo no modelo tradicional, ele fazia tudo, a igreja não crescia, mas ele ficava tão cansado que ele morria cedo. Agora não, agora a gente para de ser eu-equipe e passa a ser equipe. E agora você multiplica todo o seu potencial e toda a sua unção através de valentes que vão ser trazidos por Deus para estar ao seu lado. Então, o que cada pastor deve sonhar? Em ter os seus 12. Chame os seus 12, faça uma célula com eles na casa deles, ensine eles a ganhar vidas. Todo pastor que está começando na visão, começando com 10, com 5, com 20 discípulos, faça uma célula na sua casa, uma célula matriz. Ensine as pessoas a evangelizarem, alimente a fé dessas pessoas, fique olhando o comportamento dessas pessoas, porque aqueles que se destacarem, aqueles que tiverem amor por Jesus, amor por vidas, amor pela obra de Deus, esses serão seus futuros 12. E quando você os formar num processo que é trabalhoso, é demorado, mas que depois dá um resultado tremendo, porque eles se tornam valentes, você vai ter tudo que você é multiplicado vezes 12. E o DNA do que você é no espiritual, do que você é como sacerdote, do que você é como ministro, vai se reproduzir neles de geração em geração. Então a igreja nunca vai perder a tua unção, nunca vai perder a tua visão. Os seus discípulos serão parecidos com você. E dessa forma você vai se perpetuar. E essa obra vai continuar, mesmo depois que você já não estiver mais aqui. Tem alguém que recebe? Amém. Vocês ficaram com medo de falar amém e Deus levar? Amém. Fique tranquilo, não vai levar agora não, porque ele precisa de você aqui, tá bom? Fica tranquilo, viu, pastor Rogério? Pode ficar tranquilo, você está aí com esse sorriso assim meio preocupado, mas você vai viver muito em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Outra verdade eterna para nós, nesta visão, é que não podemos mais viver a singularidade, pois nossa conquista passa pela existência de uma equipe, e de preferência uma equipe de 12. O texto diz que este grande conquistador chamado Davi fez aliança, primeiro, com os anciãos de Israel, foi lá falar com os nobres, com os sábios da terra, fez aliança, fez política, agregou todo mundo, levou todo mundo a pensar do mesmo jeito, conquistou aquelas pessoas para o seu projeto,
depois ele levou consigo todo o povo e que ele foi também com os seus valentes. Davi tinha 12 valentes. Não está escrito aí que ele tinha 12 valentes, mas se você contar o número dos valentes, você vai ver que eram 12. O modelo dos 12 está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Salomão também tinha 12 príncipes, amém? 12 administradores das suas empresas, dos seus negócios. Davi decidiu não andar e não fazer mais nada sozinho, pois reconheceu que Deus se move através das pessoas que estão ao seu redor, amém? Você tem que confiar que cada pessoa que está do seu lado tem uma chamada, tem uma unção, tem um dom, tem um talento. A igreja cresce, a igreja se multiplica na multiplicidade dos dons e dos talentos, amém? E quando a gente deixa as pessoas usarem os seus dons, os seus talentos, esses talentos em operação, debaixo do governo do Espírito Santo, que é representado por você, debaixo do seu envio, debaixo do seu comando, isso vai trazer um crescimento sem limites, amém? Jesus poderia tentar também, como um exemplo de quem trabalhou em equipe, ele poderia tentar fazer tudo sozinho. Jesus era o próprio Deus na terra, mas ele, mesmo sendo Deus, ele preferiu formar uma equipe de 12. Então você não pode mais ficar sozinho. Você precisa ter os seus 12. Você precisa orar a Deus e clamar a Deus, dizendo: Senhor, me dê os meus 12. A nossa vitória virá por intermédio da nossa equipe, porque nós precisamos de pessoas, não fomos chamados a vivermos sozinhos. A rota do isolamento é uma rota perigosa, amém? Eu preciso de uma família, eu preciso de uma equipe, amém? Eu preciso de pessoas fiéis ao meu lado. E por que eu preciso de tudo isso? Porque o caminho do isolamento, o caminho do individualismo, o caminho onde eu caminho sem uma cobertura, onde eu caminho sem um discipulador, ou eu caminho na força do meu braço, sem entender que eu posso confiar tarefas e autoridade na mão de discípulos, isso me enfraquece. O caminho do individualismo é o caminho da fraqueza e do empobrecimento. Porém, o caminho do trabalho em equipe é o caminho da conquista e da grande vitória. Amém? Davi era um homem muito capaz e valente, mas as suas conquistas não vieram desses atributos particulares, e sim pelo fato de Davi ter produzido segundo a sua espécie. Ele gerou uma equipe de homens valentes como ele era. E eu digo, você vai gerar uma equipe de pessoas valentes como você é, de pessoas nobres como você é, de pessoas fiéis como você é, de pessoas ungidas como você é, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que recebe isso? Então dê um aplauso a Jesus. Presta atenção. Um toque de cura interior na sua estima, mais ou menos. Deus te escolheu, porque Ele viu que tinha grande potencial na sua vida. Amém? Você pode não enxergar as suas qualidades. Talvez você enxergue quando você olha no espelho, ou quando você convive com você mesmo, você olha mais para os seus próprios defeitos do que para os seus dons e talentos. Mas eu quero dizer, existe muito mais coisa boa na sua vida do que ruim. Amém? E Deus não está interessado no que é ruim, Ele está interessado no que é bom em você. Por isso, eu vou te dizer uma coisa que talvez cause para você hoje impacto. É por isso que Deus quer te multiplicar, porque Ele achou na sua vida muita coisa boa. Ele quer que tenha muita gente, multidões aqui na terra parecidas com você. Tem alguém que recebe? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Diga assim comigo: Senhor, me dê uma equipe de valentes, pois sozinho eu farei algumas conquistas, mas com uma equipe ao meu lado, eu farei todas. Pode aplaudir o Senhor Jesus. É para Ele esse aplauso. Todo aplauso aqui é para Ele. Você, com uma equipe de 12 aliançada com Deus e com você, você fará todas as conquistas. Conquistas inusitadas, conquistas sobrenaturais virão na sua vida. Coisas que você hoje não pode imaginar, que você não pode pedir para Deus, que você não sabe que existe, Deus fará com você. Se você tiver uma equipe de 12 fiel. Amém? Último tópico, o tópico número 6, diz o seguinte: por trás de todo grande desafio, tem uma grande recompensa. Isso aqui nos fez lembrar, né?
por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Isso aí é do mundo, tá? Porque na visão não é por detrás, não. Na visão é do lado. Deus vai tirar a sua mulher, viu, pastor, do seu lado e vai pôr ela do seu lado, porque ela não vai ser só a sua mulher. Ela vai ser a pastora da igreja. Amém? Na visão, as mulheres falam e falam bastante. E elas não só falam, como elas geram. Elas são mães de multidões. Então, você quer deixar Deus fluir poderosamente naquela igreja, deixa a sua esposa falar. Dá o microfone na mão dela. Se ela não quiser pegar, amarra assim com esparadrapo, põe assim, grude, né, pastora Luciana? Quer dizer, amarra assim o esparadrapo na mão dela, vai ficar com o microfone, aí não vai ter jeito de soltar, ela vai acabar falando. Mas as mulheres, queridos, elas são multiplicadoras, sabe por quê? Porque elas, além de terem útero multiplicador, útero que gera, elas são mães. E elas têm o dom do apacentamento, elas têm palavras doces que geram consolidação. A apóstola Cláudia ficava enrolando para fazer a rede de mulheres. Enrolando, e eu falando, pega essa rede, faz essa rede, mulher. Pega essa rede. E ela, não, deixa, eu ponho minha 12, eu fico só por trás, você sabe que eu gosto de bastidores e não sei o que, e aquele negócio e tal. O negócio não saiu do chão. Foi, a 12 se esforçou, fez, começou, mas não saiu, não decolou. 4 redes que ela está fazendo. A última rede tinha 500 mulheres aqui dentro. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Então, talvez, você já tenha uma equipe bem forte, pastor, que é a sua mulher que está aí do seu lado, você não percebeu ainda. Você está pensando, a minha equipe ainda vai vir, hein? Ainda tem que formar uma equipe de 12 valentes, mas a mulher mais valente que tem na face da terra está aí do seu lado. Então, compartilhe com ela essa visão. Amém? Por quê? Porque por trás de todo grande desafio tem uma grande recompensa. Só os homens visionários veem isto dessa maneira. Só estes que se sentem instigados quando alguém lhes diz, não dá, é que conquistam um lugar de destaque na terra e na história. Presta atenção. Nós não podemos nos conformar com os nãos que a vida nos dá. Olha, eu nem era da visão, nem era de Jesus, mas eu tinha esse negócio comigo. Eu era funcionário de uma empresa chamada Fábrica de Bicicletas Monarques. Eu era um desenhista industrial lá dentro, um projetista. E tinha um bando de engenheiros ali, bem assim, acomodados, bem posicionados, com seus cargos de gerente. Queria que a fábrica fosse daquele jeito lá, e não podia mexer em nada, e não podia alterar nada, porque tudo já funcionava muito bem do jeito que estava. Só que eu era o homem de criação. Eu era a pessoa responsabilizada pelo presidente da empresa a criar coisas novas, e a fazer coisas novas. Agora, como é que eu ia fazer coisas novas se só todo mundo queria fazer as coisas do mesmo jeito que sempre fez há 50 anos? Então, eu criava um modelo novo, ia lá na produção para discutir com eles, eles falavam assim, não dá. E eu falava assim, não dá por quê? Não dá por quê? Eu quero primeiro saber por que não dá. Segundo coisa, você vai me provar que não dá. Porque você pode me explicar, eu posso até me convencer, mas depois nós vamos fazer o teste. Porque ideias boas nascem, não é na hora dos planos e projetos, às vezes é na hora que você vai experimentar. Então, deu passo de fé, falou que não dá, o gerente falou para você, não dá. Vai lá pessoalmente, senta lá na frente dele, olha no olho dele, fala de Jesus para ele, faz uma oração com ele, você vai ver se dá ou se não dá. É verdade, eu estou falando sério. Estou falando sério para você. Então, o que acontecia? Eles ficavam doidos, porque eu era só um desenhista industrial, e quando a gente ia lá no tete a tete, ver se dava ou se não dava, eu provava para eles que dava. Porque além de eu ser um desenhista, eu era uma pessoa que tinha conhecimento técnico. E aí eles ficavam muito envergonhados, e com muita raiva de mim. Porque muitas vezes eu provei, não para eles, mas para a diretoria da empresa e para a presidência, que dava para fazer o que eles não queriam fazer. E isso era descrédito para eles. Então, um dia lá, o presidente ficou até bravo lá, falou assim, ó, se esses engenheiros daqui não conseguem fazer essas coisas, eu vou contratar um bando de designer aqui, para pôr aqui, que nem o Abud, e eles vão comandar esse negócio aqui. E o meu departamento cresceu muito nessa época. Por quê? Porque eu não me conformava com qualquer relatório de impossibilidade. E você tem que ser assim. Se você quer ser um conquistador, você não pode se conformar com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro, não. Você tem que crer
que você foi chamado para fazer as coisas acontecerem e que você pode fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Amém? Quando o projeto for de Deus, pode ter certeza que os homens podem dizer 3 nãos, mas Deus vai dizer para você 12 sims. Quem recebe? Dê um aplauso a Jesus. Davi, depois de vencer este grande obstáculo, ele cavou o buraco, foi sofrido, foi uma luta, foi um processo para valentes, para homens sonhadores e valentes, mas depois disso ele habitou a fortaleza, conquistou o lugar alto, estabeleceu a sua cidade fortificada e deu o nome que ela tem até hoje, Jerusalém, a cidade que vem do nome Jebus, porque Jerusalém vem de Jebus, além, e essa cidade se chama até hoje pelo nome dele. Jerusalém é chamada, até mesmo pela Bíblia, a cidade de Davi. Então, Davi fez coisas excelentes para Deus, conquistou um território pré-estabelecido por Deus e entrou para a história. E eu quero te dizer, o mesmo Espírito excelente que esteve sobre Davi, hoje ele opera através de você, e tudo que você planejar, tudo que você puser as suas mãos, tudo que você avançar na direção de conquistar, porque você sabe que é um plano de Deus, Deus vai te respaldar, como está escrito a respeito de Davi, porque diz esse texto aqui no versículo 9 e o outro no versículo 10, ia Davi crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O Senhor vai te dar crescimento, o Senhor vai te dar multiplicação, o Senhor vai entregar todos os inimigos do território nas suas mãos, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é com você, aonde quer que você andar. Quem recebe, dê um aplauso a Ele. Deus te abençoe.